totalitários, as guerras, a morte, e, portanto, essa música deveria ser apagada, né? E feita uma coisa totalmente nova. Por exemplo, a hierarquia dos sons. Na música nós temos uma escala musical. Quando a gente tem uma escala musical, a gente basicamente está dizendo esses sons têm uma função. Então, alguns sons, para alguns fins, são mais importantes que outros. Ou seja, os sons não estão em pé de igualdade. Na melodia acompanhada que a gente tem uma melodia e tem acompanhamento. Então, os instrumentos não estão em pé de igualdade, porque alguns acompanham e outros são protagonistas. Também, e aí só um parênteses também, isso advém um pouco da natureza física de certos instrumentos, né? Também. Óbvio. E só como... Óbvio. E se a coisa é tradicional, quer dizer que para alguma coisa ela serviu, né? E o que eles começaram a dizer? Não, a música... Vamos tentar fazer com que a música espelhe aquilo que nós estamos buscando, né? Então, a partir de agora, os sons... quando eu digo sons, eu quero dizer as 2 notas musicais, né? Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e as famosas notas pretas do piano. Todas valem o mesmo. O resultado é a música dodecafônica, né? Que convido vocês a escutar, por exemplo, as composições. Vamos dizer, o primeiro teorizador da música dodecafônica foi Arnold Schoenberg, e, portanto, convido vocês a escutar as últimas composições dele. E, se eu posso sugerir um outro que eu acho que representa melhor a música dodecafônica, eu diria Alban Berg. Mas isso é para conhecimento, para saber o efeito que tem a música dodecafônica, né? Eu quero para vocês que quem não conhece vai achar muito estranho, né? E não vai botar para a avó escutar no carro quando dá carona. Então, o que isso criou? Criou um estranhamento nas pessoas, né? Porque não viam mais na música uma linguagem que eles reconhecessem. Porque a música resolveu dar um reset. Ela voltou ao início. A ideia é justamente, né? Vamos criar um novo sistema. Isso. Porque esse não funcionou. Esse não levou a gente a bons fins, né? E interessante. Um pouco antes disso, né? A gente, na verdade, já tem um desenvolvimento na música que acaba, talvez... caindo nessa situação, vamos dizer assim, que é o próprio Wagner, que também, por exemplo, com o cromatismo infinito que ele utilizava, vamos dizer assim, que ele já buscava saídas à tonalidade ou desenvolvimentos que já aí se vê as sementes de uma utilização da música, não necessariamente para um fim que talvez por séculos esteve na raça humana, né? Assim, mesmo óbvio, tudo que a gente fala aqui acaba em algumas questões antropológicas, a gente tem que não pode se aprofundar, mas sei lá, numa tribo qualquer, já quando você tem uma manifestação musical, é por alguma razão, numa festa popular, talvez até uma contemplação aos deuses, isso eu já estou falando, quer dizer, por séculos, depois obviamente o judaísmo e o cristianismo tem funções muito claras, mas que nascem de situações até espontâneas, de contemplação, de oração, e que depois... principalmente depois do iluminismo, toda a arte
começa a se direcionar, ou muitos artistas começam a pensar a arte com outros fins, o que acho que vai desembocar nessa ideia também, né, que você estava, nisso tudo que você estava falando, em que Schoenberg e Alban Berg são alguns dos expoentes nessa busca por um outro objetivo da arte, né, e da música. Eu sugiro também a escuta do Karl Maria von Weber, que dedicou praticamente toda a carreira de compositor dele, porque ele era também regente, a música dodecafônica. Ele realmente acreditava nisso. Eu acho que o Schoenberg também realmente acreditava nisso. Mas não vamos esquecer que o Schoenberg também escreveu um tratado de harmonia, que é estudo sobre a harmonia tradicional, né? Ele se debruça em cima da harmonia tradicional, e é interessante porque ele apresenta ideias originais dele também sobre a harmonia tradicional. Então, eu acho que sempre, isso é impressão minha, mas eu acho que eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. E achavam que a música deles era uma música do futuro. Hoje, a gente, sempre com a vantagem de poder olhar o passado, né, a gente pode dizer que eles estavam errados, né, porque, ou ao menos estavam errados quando achavam que isso ia ser uma coisa que teria, que atingiria as pessoas do povo, né? O povo quer dizer a avó para quem andou carona no carro. Ou seja, não músicos, né? Não um público especializado. Mas tinham razão quando se referiam aos músicos profissionais. Porque se a gente olhar as escolas de composição no mundo, a linha de vanguarda é absolutamente dominante. É raríssimo encontrar uma escola de composição, um conservatório ou uma universidade que tenha uma linha tradicional, né? Tradicional, eu digo, em que seja legítimo aproveitar formas e métodos de composição de pelo menos 150 anos atrás. Até se usa hoje, mas tem tantas outras novidades, eu vou chamar assim, mas eu preciso... É um tema muito espinhoso esse. Eu precisaria especificar melhor que tipo de novidades que tornam irreconhecíveis os materiais que se reaproveitam. E, aliás, isso, nessas escolas, né, universidades, no meio acadêmico, vamos chamar assim a partir de agora, o primeiro plano é a originalidade do que se faz. Independente do que seja... Independente do resultado. Independente do resultado, exato. A originalidade é um fator... Então, e quando é que começou? Quando é que as pessoas começaram a ter que ser originais? Eu acho que isso é uma invenção do século XX. Antes, as músicas eram avaliadas pelo efeito que tinham, né? Pelo resultado, por mais subjetivo que fosse, pelo resultado que tinham. E quando se pensa só na originalidade, é normal que se perca a noção dos efeitos que isso está tendo. E os músicos, acho que são uma categoria particularmente frágil ao fato de parar de pensar no efeito e pensar no método, porque o músico ele ama maneiras novas de tocar, coisas técnicas expandidas para tocar o instrumento, maneiras diferentes de compor, e o músico é fascinado por isso, como um carpinteiro fascinado por ferramentas novas, né? Mas existe sempre o fim, que é a comunicação. E isso, na música acadêmica,
se perdeu. Uhum. E nós vemos uma série de meios novos que nós chamamos de música popular se proliferando entre as pessoas, e música acadêmica só acadêmicos escutam, só músicos profissionais escutam. Então tem uma ruptura aí, né? Então nós temos aqueles que queriam que as notas espelhassem a sociedade ideal, que seria todos iguais, criaram uma divisão extraordinária, né? Entre a elite e a ralé. Né? A elite que entende a música de vanguarda, entende os conceitos que músicas... Sim, a música acaba se eles propõem uma coisa iniciática, né? Se você não é capaz de entender tais e quais conceitos, você não está preparado para ouvir essa música. Então, se você não gosta, é porque você ainda não está preparado, você ainda não entende, você não tem a capacidade, você ainda precisa percorrer o caminho X ou Y, ser um iniciado, né? E isso se aproxima muito mais de ideias de seitas e de ideias volto a dizer, pós-iluministas, do que aquilo que até aquele período do iluminismo os artistas tinham como uma obviedade. A música em princípio, pela sua natureza, é para todo mundo. Obviamente, cada um vai ter a sua capacidade. E ela nasce como uma necessidade de responder à beleza que nós estamos circundados e aos mistérios também, não só a beleza, mas aos mistérios, às dores todas que a vida nos apresenta. E para não... Às vezes alguém pode ouvir isso tudo que a gente está falando e dizer, mas esses caras estão falando de beleza, estão falando de contemplação, mas isso é ultrapassado. E justamente isso a gente cursou na faculdade de música, a gente passou por... O mundo acadêmico, de fato, é assim. Se você traz, em muitos círculos acadêmicos, você traz a palavra beleza, a palavra contemplação, a palavra mistério, algo transcendental, você imediatamente às vezes, excluído de certas rodas de discussão, ou até mesmo trabalhos acadêmicos, ou até mesmo excluído de um doutorado, por exemplo, ou um mestrado, né, dependendo mas é interessante ver como, porque isso deveria ser óbvio, mas não é. Muita gente deixa isso só como... Quando a gente vai analisar os grandes mestres, ou alguns grandes mestres, como por exemplo Bach, né? Bach, que foi, na verdade, durante o período da sua... por um século quase, ele foi realmente deixado de lado, porque ele tinha ele criava a obra dele numa absoluta conexão com aquilo que Deus pedia para ele. No caso, né, ele sentia... Ele era completamente bem preparado tecnicamente para fazer a sua arte, mas ele não deixava ele entendia que ele estava fazendo tudo aquilo para um outro... Ele não queria fazer da música e não podia fazer da música justamente esse objeto de separação entre o ser humano e Deus, né, por exemplo. E então isso se perdeu, principalmente depois do iluminismo. Eu estou aqui procurando um escrito da mulher de Bach, Ana Madalena Bach. Eu queria citar isso só para entender a diferença de um criador como Bach, um compositor como Bach, e aquilo que a gente acaba ouvindo de muitos compositores vanguardistas ou até contemporâneos, na humildade do momento da criação. A Ana Madalena Bach, que foi a sua segunda mulher, né, porque ele era viúvo e casou, ele
ela diz